A respiração celular é um fenômeno que consiste basicamente no processo de extração de energia química, acumulada nas moléculas de substâncias orgânicas diversas, tais como carboidratos e lipídios. Nesse processo, verifica-se a oxidação ou queima de compostos orgânicos de alto teor energético, como gás carbônicos e água, além de liberação de energia, que é utilizada para que possam ocorrer as diversas formas de trabalho celular. É responsável pela respiração celular. A importância da respiração celular. Nos organismos aeróbicos, a equação simplificada da respiração celular pode ser assim representada. A respiração é um fenômeno de fundamental importância para o trabalho celular e, portanto, para a manutenção de vida no organismo. A fotossíntese depende da presença de luz solar para que possa ocorrer. Já a respiração celular, inclusive nas plantas, é processada tanto no claro como no escuro. Ocorre em todos os momentos de vida do organismo e é realizada por todas as células vivas que constituem. Se o mecanismo respiratório for paralisado no indivíduo, suas células deixam de dispor de energia necessária para o desempenho de suas funções vitais. Inicia-se, então, um processo de desorganização da matéria viva, o que acarreta a morte do indivíduo. Na respiração, grande parte da energia química liberada durante a oxidação do material orgânico se transforma em calor. Essa produção de calor contribui para a manutenção de uma temperatura corpórea em níveis compatíveis com a vida, compensando o calor que normalmente um organismo cede para o ambiente, sobretudo nos dias de frio. Isso se verifica principalmente em aves e mamíferos. Em outros grupos, os anfíbios e os répteis. O organismo é aquecido basicamente através de fontes eternas de calor, quanto, por exemplo, o animal se expõe ao sol. Tipos de respiração. Já vimos que nós seres vivos, a energia química dos alimentos pode ou não ser extraída com a utilização de gás oxigênio. No primeiro caso, a respiração é chamada de aeróbica. No segundo, é chamada de anaeróbica. Respiração aeróbica. A respiração aeróbica se desenvolveu sobretudo nas mitocôndrias, organelas, citoplasma e que atuam como verdadeiras usinas de energia. Nessa equação, verifica-se que a molécula de glicose é desmontada, de maneira a originar substâncias relativamente mais simples. A desmontagem da glicose, entretanto, não pode ser efetuada de uma forma repentina, uma vez que a energia liberada seria muito intensa e comprometeria a vida da célula. É preciso, portanto, que a glicose seja desmontada gradativamente. Assim, a respiração aeróbica é basicamente 3 fases: glicose, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Glicólise. Glicólise significa quebra. Nesse processo, a glicose converte-se em 2 moléculas de um ácido orgânico dotado de 3 carbonos, denominado ácido pirúvico. Para ser ativada e tornar-se reativa, a célula consome 2 ATP, armazena energia química extraída dos alimentos, distribuindo de acordo com a necessidade da célula. No entanto, a energia química liberada no corrimento das ligações químicas da glicose permite a síntese de 4 ATP.
Portanto, a glicólise apresenta um saldo energético positivo de 2 ATP. Na conversão da glicose em ácido pirúvico, verifica-se a ação de enzimas denominadas desogenases, responsáveis, como o próprio nome diz, pela retirada de hidrogênios. Nesse processo, os hidrogênios são retirados da glicose e transferidos a 2 receptores denominados NAD. Cada NAD captura 2 hidrogênios, logo formam-se 2 NADH2. Observação: a glicólise é um fenômeno que ocorre no hialoplasma, sem participação do O2. Ciclo de Krebs. O ácido pirúvico formado na hialoplasma durante a glicose penetra na mitocôndria, onde perde CO2, através da ação de enzimas denominadas descarbonilases. O ácido pirúvico, então, converte-se em aldehído acético. O aldehído acético, pouco relativo, combina-se com uma substância chamada coenzimas, originando a acetilcoenzima A, que é reativa. Esta, por sua vez, combina-se com um composto. Nesse momento, inicia-se o ciclo de Krebs, fenômeno biológico ocorrido na matriz mitocondrial. Da reação da acetil-CoA ocorrem séries de desogenagens e descarbonizações até originar uma molécula de ácido oxalático, definido um ciclo de reações que constitui o ciclo de Krebs. Cadeia do protônio. Essa fase ocorre nas tristes mitocôndrias. Os hidrogênios retirados da glicose e presentes nas moléculas de FADH2 e NADH2 são transportados até o oxigênio, formando água. Dessa maneira, na cadeia respiratória, o NAD e o FAD funcionam como transportadores de hidrogênios. Na cadeia respiratória, verifica-se também a participação dos citocromes, que tem o papel de transportar elétrons do hidrogênio. À medida que os elétrons passam pela cadeia de citocromes, liberam energia gradativamente. Essa energia é empregada na síntese de ATP. Depois de muitos cálculos, podemos dizer que o processo respiratório aeróbico pode então ser equacionado assim. Respiração anaeróbica é um processo de extração de energia de compostos sem utilização de oxigênio. É denominado respiração anaeróbica. Alguns organismos, como o bacilo de tetano, por exemplo, têm na respiração anaeróbica o único método de obtenção de energia. São os chamados anaeróbicos, estritos ou obrigatórios. Outros, como os elevados de cerveja, porém, podem ser realizados respiração aeróbica ou anaeróbica, de acordo com a presença ou não de oxigênio. Por isso, são chamados de anaeróbicos facultativos. Na respiração aeróbica, o processo O2 funciona como acépito final de hidrogênios. Na respiração anaeróbica, também fica evidente a necessidade de alguns acépitos de hidrogênio. Certas bactérias anaeróbicas, utilizando nítricos, sulfatos ou carbonos como aceptores finais de hidrogênio.
Os casos em que os aceptores de hidrogênios são compostos orgânicos que se originam da glicólise. Esses tipos de respiração anaeróbicos são chamados de fermentação. Rendimento energético inferior. Nos processos fermentativos, a glicose não é totalmente desmontada. Na verdade, a maior parte da energia química armazenada na glicose permanece nos compostos orgânicos que constituem os produtos finais da fermentação. Há dois tipos principais de fermentação: a alcoólica e a láctica. Ambas produzem 2 ATPs no final do processo. Portanto, o processo fermentativo apresenta um rendimento energético bem inferior ao da respiração aeróbica, que produz 38 ATPs. A fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, a glicose inicialmente sofre a glicólise, originando 2 moléculas de ácido pirúvico, 2-NADH2 e um saldo energético positivo de 2 ATP. Em seguida, o ácido pirúvico é descarboxilado, originando aldehído acético e CO2, sob a ação de enzimas denominadas descarboxilases. O aldeoxático então atua como receptor de hidrogênios de NADH2 e se converte em álcool ético. A fermentação láctica. Na fermentação láctica, a glicose sofre glicólise, exatamente como na fermentação alcoólica. Porém, enquanto na fermentação alcoólica o aceptor de hidrogênios é o próprio aldehído acético, na fermentação láctica o aceptor de hidrogênios é o próprio ácido pirúvico, que se converte em ácido láctico. Portanto, não havendo descarbonização do ácido pirúvico, não ocorre formação de CO2. Veja abaixo a equação simplificada da fermentação láctica. A fermentação láctica é realizada por micro-organismos, certas bactérias, fungos e protozoários, e por certos animais. As bactérias do gênero Lactobacillus são muito empregadas na fabricação de coalhadas, iogurtes e queijo. Elas provêm o desdobramento do açúcar do leite em ácido láctico. O acúmulo de ácido láctico no leite torna-o azedo, indicando uma redução do pH. Esse fator provoca a precipitação das proteínas do leite, formando o coalho. Quando realizamos atividades físicas vigorosas, ocorre em nossos músculos um tipo de fermentação chamada fermentação homolástica, ou seja, as células musculares produzem ATP por fermentações em vez de produzir ATP por respiração, que utiliza oxigênio. Fermentação homolástica é a produção de energia em forma de ATP a partir da glicose sem a utilização de oxigênio. Isso ocorre quando há muita demanda de ATP e pouca demanda de oxigênio. O produto final da fermentação homolástica, hidrogênio. As dores musculares ocorrem ao contrário do que as pessoas costumam dizer, por causa do ácido láctico, mas sim pela presença de H+, que acidificam o meio e causam as dores.